Eu tenho um grande prazer estar aqui com vocês e vocês assistem junto conosco para passar umas horas super alegres, super satisfeitos. Tu faz ideia de quem é essa pessoa falando no áudio? Talvez tu não conheça porque esse foi um escândalo que passou batido na imprensa durante décadas. Então, se tu decidiu não publicar uma matéria que vai contra o anunciante do teu veículo, bora refletir um pouco sobre isso? Isso que tu ouviu é um trechinho do podcast Caso K da Agência Pública. A voz é do Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia, conhecido como o Rei do Varejo. Ele teria mantido durante muitos anos um esquema de aliciamento e exploração sexual de crianças e adolescentes. E nesse tempo todo, a grande imprensa escolheu não investigar e não mexer nesse vespeiro. Por que será? Vai lá que o Rodrigo chamou um dos autores dessa investigação na agência pública para conversar contigo sobre essa tua escolha de não publicar uma matéria para não correr o risco de perder um anunciante. Pode ir, tô te esperando aqui. E aí, tudo bem? A essa altura você já percebeu que aqui na série Escolha a gente geralmente joga no teu colo uma pergunta hipotética, né? Não é necessariamente baseada num caso real. Então, quando você decidiu não publicar uma matéria para não prejudicar um anunciante, eu não sei se você pensou em alguma coisa do tamanho do caso K, que é assim, um gigante do varejo que sempre despejou milhões em anúncios na mídia e o fundador da empresa estava envolvido numa denúncia de aliciamento e exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma história de poder, dinheiro e impunidade. E a primeira coisa que ele perguntou para mim se eu era virgem. Após 4 anos de investigação, revelamos agora os detalhes de um esquema de exploração e abusos que foi silenciado por décadas. Era aquele negócio, ai, você não tem uma amiguinha? Traz uma amiguinha diferente que eu te dou um presentinho. Um silêncio que envolveu a justiça brasileira e a imprensa. Falou, ó, nós não podemos fazer. A matéria é boa, mas não podemos fazer o que se quer por causa da propaganda da Casa Bahia. Mas não importa se foi isso exatamente que você pensou. É esse tipo de reflexão que a gente quer incentivar aqui. Seja num caso grande como esse, seja num caso menor, a questão é: vale o interesse público ou vale evitar um impacto financeiro com a possível saída de um anunciante? Para conversar contigo sobre esse assunto, eu chamei aqui o Thiago Domenici, da Agência Pública. Ele é um dos autores das reportagens sobre o Samuel Klein e um dos apresentadores do podcast Caso K, a história oculta do fundador da Casas Bahia. Ele apresenta ao lado da Clarissa Levi e da Mariama Corrêa. As duas já passaram aqui pelo Vida, aliás. Então presta bem atenção no que o Thiago vai te falar. Bom, você escolheu não publicar a matéria porque ela vai contra o anunciante. Então vamos refletir um pouco aqui sobre essa tua escolha. Eu vou citar 3 pontos centrais. Existem outros pontos. O primeiro deles é se o veículo em questão tem ou não princípios editoriais claros. Esses princípios devem esclarecer se um anunciante influencia ou não influencia o seu noticiário. O segundo ponto se refere ao próprio modelo de negócio desse veículo. Ou seja, ele é um veículo comercial, depende de anunciantes para o seu sustento, ou ele é um veículo sem fins de lucro, quando a sustentação se dá por outros mecanismos permitindo maior independência. O terceiro ponto, e não menos importante, é se o profissional tem ou não condições de bancar, como repórter ou editor, a decisão a se tomar em casos de conflitos com anunciantes. Muitas vezes, quem toma essa decisão não é nem o repórter e nem o editor, mas a chefia, a direção ou o próprio dono do veículo. Só para lembrar, isso que o Thiago falou agora, esse terceiro ponto, é importante para toda a nossa série aqui, tá? Você que está ouvindo, você vem fazendo escolhas há alguns episódios e na vida real essas escolhas podem ser feitas por pessoas diferentes, em cargos diferentes e até assim, em estágios diferentes da carreira. A gente começou com estudante lá atrás, lembra do TCC na faculdade? Agora a gente já está numa decisão que pode ser do proprietário ou proprietária do veículo. Então aqui a gente está se colocando no lugar dessas pessoas para fazer essas escolhas. Vamos voltar para ouvir a opinião do Thiago Domenici. Mesmo muito próximos, o jornalismo e a publicidade sempre tiveram uma relação de conflito. E mesmo com todas as desavenças, a publicidade ajudou muito o modelo de negócio do jornalismo ao longo do tempo.
É inegável, portanto, que a publicidade tem exercido esse papel essencial para o crescimento dos veículos de comunicação de massa no Brasil. Isso quer dizer que todo veículo que se vale de anúncio é ruim? Claro que não. Afinal, mesmo que vise o lucro, é preciso ter transparência, e o critério e o valor notícia deveriam ser iguais para anunciantes e não anunciantes. A isso a gente chama de isenção e respeito ao interesse público. Agora, se isso não fica claro, como nessa sua escolha, a situação pode trazer consequências graves ao interesse público da informação. Foi o que infelizmente aconteceu no caso K, a história oculta do fundador da Casas Bahia, quando por décadas a imprensa brasileira não contou sobre os crimes sexuais de Samuel Klein, o fundador da rede. A publicidade da rede varejista se tornou, como apuramos na agência pública, mais fundamental para o veículo de comunicação do que o interesse público de um escândalo empresarial sem precedentes que vitimou dezenas de crianças e adolescentes ao menos por 3 décadas. Obrigado, Thiago. Obrigado demais. Parabéns pelas reportagens na Pública, parabéns pelo podcast. Você que está aí escutando e fez essa escolha, se você ainda não ouviu o Caso K, procura aí para ouvir, por favor. Trabalho impecável da agência Pública. E se você escolheu seguir nesse caminho de trabalhar numa grande redação, esse é o tipo de dilema que pode aparecer. Flávia, bora trocar uma ideia aqui sobre grandes redações? Medo. Não, fica tranquila, fica tranquila. Eu trabalhei em grandes redações por mais de 20 anos, né? E tem várias vantagens aí. A Nayara Felizardo falou sobre isso, né? Lá no começo da série, lembra? Não é uma regra, mas geralmente numa grande redação você tem mais estrutura, você tem mais verba para fazer viagem, para investir em coberturas. Isso na teoria, claro, né? Porque tem redação grande aí hoje em dia que não tem dinheiro para nada, mas enfim, no geral. Mas tem as questões também do interesse econômico, da dependência dos anunciantes, que é esse tema que a gente está conversando aqui. Então, no dia a dia, não é nem esse glamour todo que muita gente vende e nem esse inferno o tempo todo, como se tivesse um robô gigante numa sala dando as ordens, as decisões, te censurando, te controlando. Então, às vezes, numa grande redação dá para fazer coisas de maneira local ali na sua editoria, nem toda decisão precisa ser aprovada pelos acionistas. Só que é claro que os acionistas, os donos, né, os chefes executivos, também ditam algumas regras. Então, Flávia, bora para uma escolha que tem... Acho que ela é feita por quem tem a caneta na mão. Aliás, você se vê como uma executiva de um veículo um dia? Posso ser pretensiosa? Óbvio que pode, óbvio que pode. Você tá pronta para chefiar uma redação? Pronta é uma palavra muito forte, mas eu me vejo sim, eu não vou mentir pra você. Olha, gostei. Eu acho que eu tenho algumas qualidades de liderança que precisam ser aprimoradas, claro, e o tempo vai me dar. Mas eu acho que seria uma coisa que eu me veria super fazendo, eu não vou mentir pra você não. Gostei dessa resposta. Então depois você faz o seguinte, você pega o seu celular, e esse aí que você tá usando pra gravar dentro do guarda-roupa, e aí você entra nesse episódio que a gente tá agora e faz essa escolha, porque essa é uma escolha de executiva. Tá. Mas por enquanto, vamos deixar quem tá ouvindo fazer a escolha. Então bora tentar pensar com a cabeça de quem toma as decisões importantes numa grande redação. Imagina que você está montando o time de colunistas do seu veículo. Você vai montando um quadro ali diverso de colunistas de várias áreas, se baseando na qualidade, nos critérios de diversidade, nos valores democráticos, na linha do que diz o Código de Ética, né? Bora ouvir esse trechinho aí na voz da Eduarda Santos. Capítulo 2, artigo 6º. É dever do jornalista defender os princípios constitucionais e legais, base do Estado Democrático de Direito. Pronto, tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Só que aí, o acionista, e eu tô falando o acionista, porque provavelmente ele é um homem, ele é branco, ele é muito rico, o acionista começa a forçar uma barra para você incluir alguns colunistas específicos. Ele argumenta que o veículo precisa abrir espaço para opiniões diferentes, que isso é liberdade de expressão, e aí começa a sugerir alguns nomes. Aí já viu, né? Um nome é uma pessoa com ideias próximas da extrema-direita, o outro já deu declarações racistas, o outro tem uma postura homofóbica, o outro é contra a vacina, o outro já defendeu a ditadura, e é aí que vai entrar a sua escolha.
você que tem um cargo de chefia na redação, que tem a caneta na mão para montar o time de colunistas, se você bate o pé e se recusa a abrir espaço no seu veículo para articulistas que são contra os direitos humanos, contra a ciência, contra a democracia, se você não aceita esse tipo de colunista no seu veículo, você vai para o episódio Escolha 22, Jornalismo Democrático. Agora, se você aceita o argumento do acionista de que o seu veículo precisa ouvir os dois lados, né? Entre aspas, a gente costuma chamar isso de doisladismo, porque nesse caso é uma desculpa para dar voz a quem vai contra a democracia, contra a ciência, contra as minorias. Bom, se você concorda com o acionista nesse caso, aí eu tenho uma notícia para te dar. Aqui no Vida de Jornalista, você não vai ter essa opção de escolha. Porque se tivesse essa escolha, a gente aqui estaria legitimando que essa é uma escolha possível. E não é. Essa série também é fruto do meu olhar sobre o jornalismo e do olhar da Flávia sobre o jornalismo. Então, Flávia, você está de acordo que não dá para abrir essa possibilidade de uma escolha antidemocrática ali para montar o time de colunistas? Absolutamente, Rodrigo. Então pronto, você que está escutando, mesmo se você acha que devia abrir espaço no seu veículo para colunistas desse tipo, eu te convido a ir lá para o episódio Escolha 22, Jornalismo Democrático, para a gente refletir juntos sobre esse assunto e vai ter uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre isso. Beleza? Vamos nessa, Flávia? Bora lá! Então vambora, todo mundo junto pro episódio Escolha 22. Pode ir.